noite, muito boa tarde pra você, Globo Esporte tá no ar. É hoje, hein? Esse ano é mais cedo, já começa agora em janeiro e só com esse duelo pra abrir o campeonato nacional. Clássico Galo e Palmeiras a partir das 7 da noite na Arena MRV, jogo que vai passar ao vivo no Sport TV. A gente tá no ar para esquentar todo esse início de Campeonato Brasileiro. Hoje é o Galo e amanhã é o Cruzeiro no Rio de Janeiro, 9h30 da noite contra o Botafogo. Já já a gente vai falar do Cruzeiro, mas vamos começar com o estreante, Galo, que tá embalado, claro, depois da vitória no Clássico pelo Campeonato Mineiro no último domingo. Vamos pra Arena MRV, palco do jogo de logo mais com a Rafaela Potter, porque o atleticano quer saber se vamos ter estreias de reforços na estreia do Campeonato Brasileiro. Rafa, boa tarde pra você, seja bem-vindo. Oi, Maurício, ótima tarde pra você, pra todo mundo que acompanha a gente no Globo Esporte. O torcedor do Galo tá na expectativa por estreias e também pelo time no Campeonato Brasileiro esse ano, porque nos últimos 2 anos decepcionou, né? Em 2024 chegou ali na última rodada com risco até de rebaixamento. No ano passado não brigou na parte de cima da tabela, esse ano quer brigar lá em cima. O Galo que pode ter, como você disse, a estreia do Cassierra, o Matheus Cassierra, veio do Zenit da Rússia, ele é colombiano, tá regularizado no BID, tá super bem e pode ser opção do técnico Sampaoli. Mas tem uma dúvida para essa equipe na lateral direita, porque o Preciado, que também é reforço equatoriano, ele teve um entorse no tornozelo no Clássico, aqui mesmo na Arena do Galo, não treinou ontem, chances remotas dele jogar, viu? A gente está até apostando no Preciado no campinho, mas vamos dar uma olhadinha que o Everson deve aparecer ali no gol, o Preciado na lateral direita, mas se ele não jogar, aí tem o Natanael, tem o Juan Tressoldi, tem o Alonso, tem o Lodi na lateral esquerda, meio campo com o Alan Franco. Já vou passar aqui para o ataque, vocês já estão dando uma olhada ali, que não deve mudar, né? Temos o Hulk, o Dudu e o Bernard. Hulk e Bernard que brilharam no Clássico, expectativa que brilhem também na estreia do Galo no Brasileirão. Maurício. Ô, Rafa, valeu. Daqui a pouco você volta para falar um pouco de ingresso, serviço para quem tem interesse de ir no jogo de logo mais. Daqui a pouco eu te chamo. Antes, eu queria te mostrar um negócio legal, que é uma comparação do Galo que estreou no Brasileirão do ano passado e que vai estrear nesse ano possível, como a Rafa adiantou. A estreia no passado foi derrota pro Grêmio em Porto Alegre, 2-1. E olha que curioso, do time que estreou no ano passado, só o Everson, o Alonso, o Alan Franco e o Hulk nesse time titular do Cuca, que tava muito mexido, muito diferente. Olha lá, tinha Arana, que agora tá no Fluminense, o Gabriel Menino, que agora tá no Santos, Natanael também não é mais titular, o Rony acabou de ir pro Santos também, um time bastante mexido pra equipe desse ano, que tem também Dudu como destaque, Renan Lodi, Preciado, muitas novidades nesse time de 2026. E o Palmeiras, hein? Tem sido uma pedra no sapato do Atlético nos últimos anos. Aí eu te pergunto, como é que vem o time do Abel? Eu conto pra você, Atlético, no Campeonato Paulista, o Palmeiras tá com uma ótima campanha. Tá em segundo lugar, fez 5 jogos, 4 vitórias, só uma derrota. O time que vai entrar em campo, parecido com o que venceu o Clássico contra o São Paulo, e a novidade, o torcedor mineiro conhece bem, o Vitor Roque deve ser titular, ele tá totalmente recuperado, tá com umas dores no joelho. E o atleticano deve estar se perguntando, saudades, e o Paulinho? Paulinho tá no Palmeiras, mas tá lesionado e não vai pra essa partida. Atleticano com uma expectativa gigante na busca pelo tetracampeonato do Brasileiro. Foi uma espera que durou meio século, né? Acabou em 2021. Agora, se depender do torcedor, não vai demorar tanto pro próximo título nacional, né? Tipo o Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Uma nova história de campeonato brasileiro começa para o Atlético. Vocês estão achando que o Atlético vai ser campeão brasileiro esse ano? Eu acho que sim. Eu acredito que vai ser campeão. O Galo esse ano vai dar trabalho. Ao folhear o livro das conquistas, passamos por 1937, 1971. Chegamos a 2021. Atlético campeão brasileiro de 2021. Entre 71 e 21 foram 50 anos de muitas páginas escritas nas memórias atleticanas. Gloriosos momentos. Foi o gol do Reinaldo. Alguns sofrimentos. O Atlético Mineiro está na 2ª divisão do futebol do Brasil. Intensidade que se viu resumida nos últimos 5 anos, da conquista de 21 pra cá. Passou tão rápido que lembramos da frase do mineiro Juscelino Kubitschek, presidente do país na fundação de Brasília. Parece que o Galo viveu 50 anos em 5. O Atlético teve um modesto 7º lugar em 2022. Uma disputa por título em 23. Paulinho! Gol! E 2 brigas contra o rebaixamento em 2025
e principalmente 24. Eu sempre penso na dificuldade que o Atlético passou nos últimos 2 anos. Vamos tentar que esse ano não tenha a mesma dificuldade, então teremos muito trabalho pela frente. Nesse período, 3 caras seguem escrevendo as páginas do Atlético. O Alonso saiu e voltou. Everson e Hulk continuaram. Não à toa, são os 3 jogadores do atual elenco com mais partidas disputadas pelo clube. E sabem direitinho o caminho para o capítulo final ser o mesmo de 5 anos atrás. Creio que a estratégia ela não muda muito. A estratégia é você ser forte dentro da sua casa, fazer grandes jogos, procurar vencer, para que no final você possa estar consolidado campeão. Me cuidar bastante para estar muito melhor que no último ano, poder me superar em todos os números para poder ajudar a equipe do Atlético a ganhar coisas grandes esse ano. Em 2021, o Atlético era considerado um dos candidatos ao título. Na primeira prateleira eu vejo Flamengo, Palmeiras e Atlético como os principais elencos do Brasil. E o Brasileirão era um sonho dos torcedores. Tá na hora do Atlético conquistar o Brasileirão de novo. Libertadores, a gente já ganhou uma guria mesmo, com um dos melhores roteiros que uma competição poderia ter, inclusive. E agora é a vez do Brasileirão, né, Galo? Passou da hora de ganhar esse trem. As apostas agora não são diferentes. Tem muitos jogadores novos, jogadores experientes, com passagem na Europa, então acho que tem muita chance. Pelo menos um segundo colocado está garantido esse ano. É isso aí, o Atlético nunca para de sonhar. O livro e as histórias estão aí. E os autores começam hoje a escrever a versão de 2026. Novas páginas, Galo do Sport TV às 7 da noite, 9h30 da noite na Globo. O Atlético estreia hoje recebendo o Palmeiras. Cheio de caras novas, o Galo busca um resultado melhor do que no ano passado, quando ficou fora da Libertadores e chegou a brigar contra o Z4. O último título atleticano foi em 2021. E o Galo ostenta o tricampeonato brasileiro, já que a CBF reconhece o título de 37 como o primeiro da história do Brasileirão. Falar, Rugão, é muito difícil porque a gente precisa fazer rodízio e quando o Flamengo faz rodízio, o time reserva se equivale com qualquer time titular do Brasil. Nós teremos outras equipes, vez ou outra, conseguindo bater na porta ali, mas continuidade, como é o caso do Galo em 21, Botafogo em 24. É muito difícil porque o dinheiro lá jorra o tempo todo. Tem que fazer um time equilibrado e que dê química, mas principalmente que tenha continuidade, não dá para oscilar. E que o Galo não abra mão das Copas por causa do Campeonato Brasileiro. Nossa prioridade tem que ser o brasileiro. Começar o Campeonato Brasileiro, a gente vai começar com a arbitragem aqui. Hoje tem Atlético e Palmeiras na Arena, 19 horas, com Bruno Arleu de Araújo. Fique tranquilo, Fael, que ele é da FIFA, assim como o Wagner Hellway no VAR. O Bruno Arleu, ele tem pouca polêmica até em jogo do Galo, mas o Wagner esteve naquele Galo 3, Fortaleza 3, e o Sampaoli na coletiva considera que o árbitro e o VAR colocaram o Fortaleza de volta naquele jogo em um erro crucial, no momento crucial do jogo. Então é um árbitro, é um VAR que incomodou o Sampaoli recentemente. Pois é, e a CBF ontem anunciou uma novidade em termos de arbitragem, a profissionalização, que é algo que a gente vem pedindo há muitos anos, né? O que significa isso na visão da bancada? Você, Fael, que é um perseguidor de árbitros. Eu não sou perseguidor, Léo. Eu sou a favor de criar um algoritmo dos árbitros. Como, por exemplo, Murilo Missono entendeu que aquela mão no jogo contra o América não foi pênalti. E que você use como referência a decisão dele em outros jogos para falar, Murilo, por que você aqui entendeu o X e aqui entendeu o Y? O David Oliveira Lacerda, por que você não marcou o pênalti? Mas principalmente que os árbitros de vídeo comecem a ser cobrados nesse país. Eu não estou falando que o Galo é prejudicado. A arbitragem brasileira é muito ruim, a mineira é muito ruim, mas o árbitro de vídeo passa despercebido normalmente nos jogos. A gente só cita os árbitros. Eu quero coerência nas decisões em toda a arbitragem. Muito bem. Então hoje tem estreia no Campeonato Brasileiro na Arena do Atlético e o Lauro Lopes conta a história. Apenas um treino com todo o elenco em campo. Esse é o tempo que o Atlético tem entre o clássico do fim de semana e a estreia no Campeonato Brasileiro. Um duelo complicado contra o Palmeiras. Pelo que a gente passou nos últimos 2 anos, a gente tem que, sem dúvida nenhuma, desde o primeiro jogo, ligar o alerta em saber que, sim,
a gente precisa pontuar, principalmente dentro de casa. É importante também vencer fora de casa. Então, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil de ser jogado. Então, eu acredito que a atenção tem que ser iniciar desde essa quarta-feira. Em busca de uma arrancada positiva, o Atlético precisa superar o time paulista e ainda quebrar um tabu que já dura 3 temporadas. A última estreia alvinegra com vitória na competição foi em 2022. Com 2 gols de Hulk, o Galo venceu o Inter por 2-0 no Mineirão. De lá pra cá, o Atlético somou 2 derrotas e um empate em estreias de Campeonato Brasileiro. Para virar essa chave em 2026, o time alvinegro deve seguir apostando em velhos conhecidos e novidades que chegaram e já ganhando espaço no time titular. A expectativa é de que Sampaoli mantenha a base da equipe que iniciou a partida contra o Cruzeiro. Tudo isso com o apoio da torcida na Arena MRV. Um ingrediente a mais em busca de um início diferente dos últimos anos. Expectativa lá em cima, depois da vitória, Hulk marcou gol, né? Bernard. Agora, né? Torcer pra vitória. Tá confiante, então? Muito, tem que confiar. O Galo sempre confiante. É pra estrear no Brasileiro com o pé direito. Com a graça de Deus. Não jogar com o Palmeiras é qualquer lugar, né? Aqui, lá, ano passado eles vieram aqui e fizeram 3-0. É difícil, mas o Galo vai ganhar, vai dar certo. A vitória no Clássico trouxe mais confiança. Mais moral, até pra torcida também dar uma acalmada, dar uma segurada. Tava todo mundo muito nervoso. Carmou, Rafael? Grande abraço para toda a turma da loja do Galo aí, que sempre me atende muito bem. Mas ele falou muito bem, para a torcida dar uma acalmada, para o time pegar confiança. O Atlético divulga um vídeo de bastidores em que o Hulk fala sobre confiança. E nós aqui que já tivemos tantos ídolos na bancada, o próprio Reinaldo trabalhou aqui, mas Jair Bala, Ronaldo Luiz, Dadá Maravilha, Paulo Roberto Presto, eu acabei de esquecer alguém aqui, mas tantos craques que sempre citaram que a base do futebol é confiança. O craque, a bola bate na canela dele se não houver confiança. E o Galo e sua torcida, os jogadores, eles vêm com o fardo do fim de 2024 para cá, que impede sempre, que a gente acha que a chave vai virar, que vai deixar para trás, mas tem essa dificuldade. Essa vitória no Clássico pode trazer isso e tem um grande desafio no começo do Brasileiro, que é o Palmeiras, que é a nossa grande pedra no sapato na Arena MRV. Aquele jogo em que o Rodrigo José Pereira de Lima estraga o jogo no começo expulsando o Hulk e no ano passado também, após a Copa Sul-Americana. Para deixar um número positivo sobre Galo e Palmeiras, o Palmeiras é uma das principais vítimas do Hulk, claro que é muito difícil superar o Cruzeiro, que é a grande vítima, e o Everson também tem como Palmeiras, o Everson, um dos times que ele mais terminou a partida sem sofrer gols. Vocês falaram da falta de grana, claro, o conceito de arena atual, a necessidade de faturamento, mas tem que ter gestão também responsável, né? Não pode ter dirigente que desvia dinheiro, não pode ter dirigente que faz SAF e agora vai na recuperação judicial, como é o caso do Botafogo, um horror que está acontecendo lá, enfim. Essas coisas também precisam ser olhadas além de arenas multiuso. Agora é o seguinte, vamos voltar então para a estreia do Campeonato Brasileiro e há uma preocupação do Sampaoli com relação ao Scarpa, Rafael. Gustavo es un jugador que está construido para jugar de extremo pierna cambiada. Por dentro puede jugar porque juega bien, pero por ahí desconoce un poco las posiciones defensivas por dentro. Entonces, yo creo que necesita... para jugar por dentro necesita una construcción diferente. Hoy el fútbol no permite jugar con 1 o 2 jugadores menos que tengan pocas acciones defensivas de recuperación de balón. Entonces es un tema de trabajo, un tema de convencerlo que tiene mucha capacidad física como para poder hacerlo. Eu acho que o Scarpa é dos jogadores mais habilidosos do elenco atleticano. Só que usando uma frase famosa do Micali quando passou por aqui em 2017, ficou um mês aqui só, ele fala que não adianta querer fazer bolo de morango se você tem laranjas à disposição. Então, se ele não consegue se encaixar na ideia de jogo do treinador, eu até entendo o que o Sampaoli explicou no ano passado. Olha, hoje eu utilizaria o Scarpa pelo lado direito, mas ele me dá menos profundidade, ele me dá menos velocidade, ele recompõe menos quando o adversário ataca.
quando o treinador explica, pelo menos, você tem um norte da decisão dele. Eu acho o Scarpa muito habilidoso e acho que é um jogador que precisa de uma minutagem maior em relação ao fim de 2025 e início de 2026. Eu peguei como base aqui o time do Clássico. O Alonso ficou muito desatento no primeiro tempo, mas fez um grande segundo tempo. O Lodge, que não precisa falar do carinho que ele tem com a bola. A grande dúvida é com o Preciado, que saiu, ficou no gelo ali, o tornozelo. Se ele colocaria novamente o Alan Franco fazendo esse lado direito, que inclusive na interceptação dele que nasce o gol atleticano, transformando o Igor Gomes no segundo volante, e o Maicon como primeiro volante, que baixa para a linha de 3 quando o Galo vai sair com a bola. Aqui também permaneci com o time principal, mas não me assustaria se ele optasse pelo Coelho iniciando para alternar algumas peças, já que ele trabalha ainda nesse início de temporada. A gente está falando que está no dia 28 de janeiro, trabalha ainda a minutagem desse time, Léo.